Olá, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro tema a respeito de auditoria de processos. E esse tema é um tema assim muito importante. Vou repetir, muito importante. É um tema chave para a gente entender o conceito do tópico auditoria de processos. Para isso eu dividi esse nosso bate-papo em dois grandes itens. Então nesse primeiro item a gente vai estar falando o que é a matriz de risco. O que é matriz de risco, qual o nível de controle da matriz de risco, o que são processos prioritários. E aí no próximo a gente vai desenvolver uma matriz de risco como forma de fecharmos o nosso raciocínio nesse tema. Tá? Então estamos dividindo aqui o nosso bate-papo em duas áreas. Vem comigo que você vai entender melhor e compreender o que é uma matriz, qual é o nível de priorização de processos. A gente vai ficar aqui na dúvida e procurarmos responder as nossas dúvidas, no primeiro momento, qual o enfoque de uma gestão de processo. Observe que na primeira aula, na segunda aula, no segundo material que a gente trabalhou, a gente abordou bem o que é processo, como é que é tratado, quais são os tópicos inerentes a um processo, um subprocesso, ao macroprocesso, mas qual o enfoque? Como é que se faz uma gestão daquele conjunto de tarefas, atividades, subprocessos, macroprocessos? O foco ele passa especificamente por conferência. É importante que esse auditor de processo ele faça a conferência, a verificação se aquele workflow ele se dê e está sendo desenvolvido de uma forma eficaz. Ele precisa identificar as inconsistências, as irregularidades, para garantir que todos os riscos estão identificados, que todos os controles fortalecidos para garantir que aquele processo atinja os seus objetivos, assegure e garanta os seus objetivos. Esse é o enfoque de uma gestão de processos. E para garantir que esse enfoque ele se dê de uma forma eficaz, eu quero apresentar para você o nível da entidade, o Entity Level Control, que na verdade é um selo, é uma certificação que a própria área de auditoria de processos tem para garantir o seu adequado funcionamento frente às demais áreas. E o que ele deve, então, ter esse Entity Level? O que ele deve certificar? O que ele deve garantir? Ele deve garantir que todas as inseguranças elas estejam blindadas, que todos os riscos eles estejam identificados, tabulados, para que o gestor tome a decisão se ele vai controlar 100% dos riscos, se ele vai controlar 10%, enfim. Ele precisa identificar, é fator crítico de sucesso, ele identificar os riscos e os processos críticos, porque esses que vão garantir o atingimento dos objetivos chaves definidos. O conceito, então, é fundamental. E como é que é realizado esse selo de certificação? Como é que esse profissional ele garante o funcionamento adequado esse nível da entidade? Através da identificação dos processos críticos. Aí você vai falar assim, poxa, mas só os processos críticos? Aí não vai olhar todos os processos? Lógico que deve se olhar, se você tiver recursos necessários, a cobrir 100% do universo. Mas no dia a dia corporativo, na dinâmica das inter-relações dos processos, nos mecanismos internos e externos dos processos existentes dentro de um ambiente organizacional, ainda mais hoje em dia, esses ambientes cada vez mais complexos, cada vez mais dinâmicos, para você blindar e garantir a totalidade fica quase que impossível. E aí você foca, bota o seu canhão naqueles processos que são mais críticos. Porque são esses processos que vão determinar a relevância do seu negócio como um todo. Eu estou compartilhando com você uma tripinha muito interessante que ela vai nos acompanhar ao longo dos nossos próximos bate-papos. Desse e dos próximos bate-papos. Que é, na verdade, essa metodologia de priorização do que é crítico do que não é crítico.
Para que a gente chegue a essa conclusão, a gente precisa primeiro levantar informações, levantar documentos, responder quais são os objetivos chaves da empresa, quais são os processos chaves da empresa, quais são os processos que dão suporte a esses objetivos chaves. Para, respira, e aí a gente volta a falar do business plan. É fundamental que esse auditor de processos ele faça a leitura do business plan, ele entenda para onde que a empresa quer ir, o que que a empresa quer ser quando ela crescer. Porque sem isso, não vai ter identificação dos processos críticos, compreende? Então eu preciso identificar quais são os objetivos chaves da empresa, porque esses objetivos estão suportados por rotinas, por processos chaves. E esses processos chaves, eles têm riscos chaves que devem ser blindados. Eu preciso identificar isso. Como é que eu faço? Fazendo levantamento, leitura e interpretação da documentação do todo. Depois que eu identificar a documentação e entender como que funciona estrategicamente o negócio, aí sim eu vou partir para efetivação, vou mergulhar na validação desses processos. Depois que eu validar esses processos e corroborar que realmente eles são críticos, eu monto a minha matriz de risco, que é o objeto aqui do nosso entendimento. Essa matriz de risco, então, tem que ter claramente definido, classificado, identificado e sugerido que sejam feitos testes para blindar esses riscos, os objetivos, os riscos e os controles. E aí essa blindagem se dá através do meu programa de teste, do meu programa de auditoria, que é a última etapa dessa nossa tripinha. Vamos entender legal como é que funciona cada etapa dessa de uma forma prática para a gente ter a segurança da compreensão desse tema tão importante que é a matriz de risco. Legal? Primeiro tópico aqui que eu botei na tripa era identificar e levantar os documentos de cada processo existente. Como é que a gente na prática faz isso? Você vai me perguntar. Ora, através de entrevista com as pessoas chaves. Então você tem que sentar efetivamente com cada nível hierárquico partindo de cima para baixo para entender qual é a visão dele referente ao departamento de compras. Qual é a visão dele referente ao departamento de vendas? Qual é a visão dele referente ao departamento de estoque? Eu te garanto que você vai ter surpresas muito interessantes quando você fizer uma entrevista com o presidente da empresa e perguntar para ele qual é a visão dele do departamento de recursos humanos. Depois, quando você desce e pergunta para o gestor de recursos humanos, o diretor de recursos humanos, qual é a visão dele, a resposta vai ser muito interessante porque ela vai ser diferente. Se você perguntar para o gerente, se você perguntar para o funcionário, para aquele que está lá contratando o funcionário, os novos funcionários, as visões vão ser bem diferentes. Ou seja, isso vai te municiar de informação a respeito de preocupações naturais àquele processo que muitas das vezes pode não estar funcionando de forma adequada. Então, leitura de manual, leitura de procedimentos internos, entrevista com funcionários, workshops de debates interpretativos e principalmente a fluxogramação, o desenho que nós falamos inclusive no nosso vídeo anterior, não deixe de dar uma olhada lá para você entender melhor o conceito da fluxogramação, diante de controle, são elementos, então, necessários para você efetuar o levantamento e o entendimento no que diz respeito àquele fluxo. Vou compartilhar contigo um lava-jato. Né? Na tela a gente está vendo aqui um fluxo de lava-jato. Vamos partir do pressuposto de que eu já conversei lá com o pequeno empresário, é um MEI, vamos falar de MEI. Então, eu já conversei com um pequeno empresário, como é que ele faz o controle, como é que ele trabalha, desde o momento que chega o cliente para lavar o carro até o carro saindo lá, como é que ele mede o serviço dele até para garantir a fidelização daquele cliente. Então, fizemos as entrevistas e montamos um fluxo
Um fluxo aqui bem simples, observa que eu estou destacando aqui as etapas desse fluxo. O carro chega, né? Vamos olhar a primeira camada aqui da figura. O carro chega, é identificado a necessidade do serviço. Provavelmente o funcionário vai olhar para verificar se o carro já está amassado, já está arranhado, se tem produtos, itens, materiais dentro da mala do carro, no interior do carro, porque podem ficar comprometidos aí com a água, com os produtos químicos. Uma vez identificado isso, é feita a lavagem. É feita a lavagem usando os produtos certos, da forma certa, com a quantidade de água certa. Aí você fala, poxa, que lava-jato é esse? Não é o que tem aqui na esquina da minha casa. Vamos partir de um pressuposto que é uma empresa com interesse de crescimento. Então ela tem ali os seus controlezinhos, suas preocupações com o resultado. É feita a lavagem, depois que é feita a lavagem, é terminada a lavagem, é feita uma inspeção, entregue ao cliente, cobrado o cliente paga e sai feliz da vida. Concorda comigo que esse é o workflow ideal de uma forma macro? Vamos agora dar um detalhamento maior nesse workflow. Para garantir que todas essas etapas funcionem de uma forma adequada, eu preciso de controle, porque eu tenho risco de eu receber um carro arranhado, eu tenho risco de arranhar o carro no processo, eu tenho risco de entregar o carro fora do prazo, né? Eu combinei, volta daqui 1 hora, e daqui 1 hora o cara volta e não está pronto ainda, nem comecei a lavagem. Então eu tenho risco de tempo, risco da qualidade, risco de só lavar o interior do carro e não o exterior do carro e vice-versa. Eu tenho uma série de riscos. Para minimizar esses riscos, eu preciso de controle. Então aqui eu tenho um controle, uma planilha. Quando o cliente chega, olá, bom dia, o que o senhor quer? E eu preencho as necessidades do cliente, mostro para ele os produtos que eu vou estar usando, se ele está de acordo ou não, mostro para ele o tempo, e aí esse controle ele caminha dentro do processo de lavagem do carro, até passando pelo lavador, pelo secador, seja lá quais forem os profissionais, né, associados àquele processo, para quando chegar no final, eu ter o casamento perfeito da qualidade com o tempo, com a eficácia, com a eficiência, etc. Tá legal? Então aqui, essas outras caixinhas que tem aqui, é justamente o detalhamento desse workflow. Para que isso funcione de uma forma adequada, vamos fazer aqui um detalhamento dentro da profissionalização aí do auditor de processo, desse controle interno, para facilitar se o que foi desenhado por esse empresário está funcionando de forma adequada. Para que isso ocorra, eu fiz aqui 3 etapas que eu compartilho contigo. 3 macroprocessos, que dentro desses macroprocessos a gente tem o quê? Os processos e os subprocessos. Lembram disso? Se está na dúvida, volta lá no segundo vídeo que eu tenho, você vai ter a explicação, o detalhamento do que significa cada etapa dessa. Mas aqui no caso eu peguei o macroprocesso recebimento, o macroprocesso lavagem e o macroprocesso cobrança e entrega do serviço. Dentro de cada caixinha dessa, então, eu tenho riscos, preciso ter controles. Quando eu recebo o veículo, eu tenho um controle de recebimento do meu processo de produção, onde eu anoto. Quando eu lavo o veículo, eu tenho que ter o controle dos gastos, dos insumos que eu estou utilizando. Se é um carro pequeno, eu vou usar uma quantidade de mililitro menor do que se for um carro grande. Aí você fala, poxa, mas precisa controlar isso tudo? O nosso lava-jato aqui é um lava-jato sério, eficiente, que a gente vai vender franquia. Então, cada insumo usado no processo de produção, ele é detalhadamente calculado até para dimensionar custo e dimensionar a rentabilidade de cada negócio desse. A palavra-chave aqui, então, é controle de produção. E em cada etapa dessa, de macroprocesso desse, eu tenho o nosso amigo controle de produção. Observa que ele aparece nessa nossa figura em cada uma delas. Para quê? Porque ele que vai me garantir o cumprimento dos riscos. Isso eu acho que você já entendeu. Ora, se eu tenho controle, se eu tenho risco, se eu tenho o objetivo que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, a gente já pode evoluir
e passarmos a tabular essas informações. E é o que eu estou compartilhando aqui contigo, passando para a etapa da identificação dos objetivos, dos riscos e dos controles, agora eles escriturados. Já fiz o fluxo, já entendi como é que funciona, entrevistei lá o empresário, ele disse, o carro chega, fica parado aqui nesse espaço, e aí daqui o manobrista leva para essa área de lavagem, secagem, blá, 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 blá. Isso você acho que já compreendeu. Agora a gente então vai montar o nosso arcabouço, a nossa estrutura, para ficar de uma forma bem clara, porque o fluxo ele pode ser confuso, né? Apesar de ser importante para nós entendermos mentalmente o mecanismo, como que funciona, o objetivo, o risco e o controle. E aqui eu nada mais fiz do que primeira etapa, macroprocesso, processo 1, processo 2, processo 3. Para cada etapa dessa, eu estou dizendo qual é o objetivo. Qual é o objetivo de receber o carro? Qual é o objetivo do registro? Registrar o processo estabelecendo um prazo, a qualidade e o preço. Naquele momento eu digo até o preço para o cliente. Qual o risco disso? Um risco de imagem, risco de ter algum problema na qualidade, risco até de multa se eu amassar o carro, se eu arranhar o carro. Qual é o controle que eu tenho? O controle nada mais é do que o acompanhamento da qualidade da produção, do prazo da produção, e no acompanhamento dos insumos a serem utilizados na produção para não me gerar prejuízo. Percebeu? Objetivo, risco, controle de cada etapa. Na lavagem, qual é o objetivo da lavagem? Garantir a utilização dos insumos certos. Se um carro pequeno eu gasto 100 litros de água, eu não posso gastar 150, 200 na lavagem daquele carro pequeno, porque vai comprometer a minha conta de água no final e vai comprometer o meu orçamento desenhado por cada carro pequeno lavado. Compreendeu? Pois bem, então eu tenho um risco. Risco de eu utilizar a quantidade de água maior, risco de eu utilizar a quantidade de produto inadequada, queimar a pintura. Para isso eu preciso ter o controle. Na terceira etapa, a cobrança. A cobrança é garantir que o serviço está executado com todos os ingredientes de qualidade necessários. É garantir que aquele controle da produção ele se feche, né? Que aquela ordem de produção ela se feche, para que o somatório das ordens me dê lá meus relatórios financeiros necessários. Eu tenho os riscos associados a isso. Faltar item a ser limpo, e aí o cliente reclamar, todos eles associados à imagem, a multa, se for o caso, a processo, se for o caso, judicial, né, se eu comprometer o bem daquele elemento. Compreenderam? Se você compreendeu isso, não deixe de dar o like no canal, não deixe de fazer o seu comentário e não deixe principalmente de assistir o nosso próximo tema, que a gente vai aí sim te apresentar, a partir dessa compreensão, o que é efetivamente a matriz de risco inerente ao processo de lavagem de carro ou qualquer outro processo em questão. Legal? Eu espero que você tenha entendido. Não deixe de ver o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.